ao vivo, mas vários estão conosco acompanhando remotamente. E no seu tempo, né, gente? Que é maravilhoso. O que é maravilhoso nesse momento, né? Temos um tempo, no nosso tempo, assistir na nossa velocidade, e pausar e voltar. Então, assim, tem todas as suas vantagens, né, Cecília? Exatamente. Para a gente começar, o quanto essa fase podemos ver pontos positivos. Sim! E começamos com esse. Exato. E a gente... Você não está falando muito. Eu pauso ela, anoto e eu volto. Exatamente. E aí não entendi. Uma das coisas que eu digo sempre que foi uma grande vantagem porque nós temos diversos tipos de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem é muito amplo, muito vasto, muito díspare. E aí tem aquele que é auditivo, tem aquele que é visual, tem aquele que... E com esse tipo de metodologia, né? Com uma aula remota, a gente tem justamente... A gente pode atender a todo mundo. O que numa sala de aula não dá, né? Você tá lá falando, monta uma lousa, no meu caso, com uma letra que, coitado, né, gente? A pessoa tem que decifrar uma língua estrangeira. E aí, só que aqui você tem o material escrito, você tem o material em áudio e vídeo que você pode pausar, retroceder, voltar, adiantar, copiar aquilo. A professora falou, você pausa, professor. O que na aula você não consegue pausar a mulher. Não acontece, né? E aí você pausa, você escreve, você toma o teu café, você faz, né, o que... Mas até pegando um gancho do que você acabou de falar, na nossa plataforma online, Cecília, tem disponível para os alunos fazerem esse teste para descobrir, de fato, qual é esse meu perfil, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, e nesse momento usar essas informações a nosso favor, não é? E eu acho, Sol, o que você falou, perfeito, porque a gente, nós que trabalhamos com educação, a gente sabe o quão importante é se reconhecer, né? Quando a gente fala dos 10 mandamentos do aluno, eu acho que a coisa que a gente tem que pensar antes de tudo é a partir do momento de que você sabe quem você é. Então, aqui agora a gente precisa entender qual é o meu papel sobre o meu processo de ensino-aprendizagem. E o passo 1 é, de fato, saber como eu aprendo. Exato. Porque até então as coisas chegavam até mim porque o professor... O passo 1, primeiro, é você falar quem você é. Exatamente. E a gente ficava esperando, né, Sol e Mi, durante muito tempo, o professor falar, né? O professor falava, o professor orientava, o professor colocava, o professor era o cara do processo todo. E aí, quando eu começo minha fala agora há pouco, dizendo que o professor se humanizou nesse processo, inclusive ele perdeu isso, que bom, porque ele não pode ser o senhor de todas as coisas. O teu processo de ensino-aprendizagem cabe a você. É você quem tem que saber como é que você aprende. Eu aprendo ouvindo, eu aprendo escrevendo, eu aprendo lendo. Que jeito que é? Porque assim, você se conhecendo, sabendo quem você é, você consegue dispor limites, né? Eu acho que o primeiro diálogo do processo dialogal é conosco. A gente tem que saber se reconhecer, saber entender prioridades, estabelecer nortes. E não há outra possibilidade que não essa, que fomos forçados a assim fazer, né? Nós fomos forçados a estabelecer essa conexão com a gente mesmo. A gente não pode sair de casa, então a gente tem que conversar com a gente. E a gente tem que governar o nosso processo de ensino-aprendizagem. O que é que eu vou ouvir hoje? Quem é que eu vou ouvir hoje? Qual professora que eu vou ouvir? Eu vou retroceder, eu vou copiar, eu vou lançar isso num caderno, eu vou colocar no podcast para ouvir outras vezes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou salvar o PowerPoint dela, porque o PowerPoint vai me ajudar. Como os materiais físicos e os materiais online, e o que a gente numa aula presencial não pode ter, não consegue ter, eu acho que a gente consegue se reconhecer tão melhor, né? E aí é isso que eu falo, quando a escola vai mudar, e vai mudar mesmo, de fato, e poxa, que bom, porque nós estamos dando aula hoje, estávamos, graças a Deus, dando aula para alunos do século XXI,
só que com uma metodologia do século XVIII, que é o guspe, o giz e a lousa, né? Gostei desse primeiro elemento. A gente agora tá cuspindo na tela do computador, tem que sair limpando aqui coronavírus, né? A gente coloca o álcool gel aqui. Mas a gente, poxa, é uma metodologia de 3 séculos atrás, a gente não, alguma coisa tinha que ter mudado. E não é mudar a plataforma, né? Não é colocar a aula que você colocaria na lousa no PowerPoint. É justamente isso que a gente está fazendo, disponibilizar materiais diferentes sobre o mesmo assunto, disponibilizar gravação, disponibilizar formas para que alunos distintos aprendam de formas distintas. Eu acho que o professor tem que aprender com isso, mas o aluno também precisa entender que é a responsabilidade dele aprender. Gente, vocês já viram o know-how dessa professora, né? Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, porque assim, isso aqui é só um resumo do lado dela que eu fui buscar. Mas é uma professora de muito gabarito, que a gente tem muito, muito, muito carinho. Eu vou pedir para você se apresentar, Ceci, porque temos alunos aqui de Poços, de Caraguá, de São Paulo, de Ribeirão Pires, enfim, de Bauru, que não conhecem você. Então, a gente gostaria muito que você se apresentasse rapidinho. Me apresento, claro. Bom, eu, antes de qualquer coisa, sou uma professora, né? Eu sou uma professora de carreira, eu quis sempre na vida ser professora, então a minha primeira graduação foi em letras, depois eu fiz pedagogia, né, nesse meio de tempo aí eu fiz especialização em estudos da linguagem, e a gente vai falar muito sobre linguagem. A linguagem é a forma de comunicação maior que a gente entende aqui, né? Hoje, no século XXI, 2020, a gente vai entender a linguagem como a maior de todas as formas comunicativas. E aí fiz mestrado, isso tudo na Universidade Estadual de Londrina, fiquei muito tempo morando no Paraná, e aí volto para Botucatu há 3 anos, e hoje aqui com vocês represento a UniBR, a Faculdade de Botucatu. Dou aula no curso de pedagogia, no curso de engenharia, no curso de ciências contábeis, e dou aula em outros colégios também. Como eu falei para vocês, eu sou uma professora de carreira, eu brinco com o diretor da faculdade, eu falo, meu filho, você me dá uma aula para dar, que tá ótimo, me dá o conteúdo. Foi para isso que eu estudei, né? Brincadeiras à parte, eu trabalho com linguagem, dou aula de redação, dou aula de gramática, e aí trabalho com as disciplinas que são relativas à comunicação na faculdade. É isso, sou eu essa pessoa. Essa pessoa linda. Apaixonada pela educação, né? Acho que desde que eu a conheço, que é nítido, né? O seu olho brilha quando a gente fala de educação. Por isso, quando a gente pensou no tema desse webinar, né, para falar sobre esses, a gente chamou de mandamentos, né, desse aluno nesse novo formato, porque a gente acredita que existam alguns pontos, né? Você que estudou tanto a área da linguagem, né, o processo de ensino-aprendizagem, que a gente precisa se atentar, né, especialmente, como você disse, nessa educação 4.0, né, nesse mundo que a gente está vivendo atualmente. Exatamente, exatamente. E a gente tem que, como a gente estava falando agora, né? A gente tem que tirar desse momento, primeiro, aprender a lidar com ele, porque é um desafio para professores e para alunos, e segundo, tirar lições, né? Porque vai acabar, a quarentena vai acabar, e a educação não pode voltar ao que era. A gente tem que tirar desse processo uma lição, fazer diferente, entender a educação de uma forma diferente, porque seremos diferentes quando a gente sair disso. Então, a educação, pela primeira vez na vida, eu acho, depois, né, desde quando a gente inventou a escola, que a gente juntou todo mundo e que a gente democratizou esse processo, eu acho que um grande insight da educação foi justamente quando ela se democratizou. A gente teve um início de educação em que eu tinha uma coisa extremamente elitizada, era um professor para um aluno, e aí a gente democratiza essa educação, bota todo mundo numa sala de aula, com um professor com giz na mão, com uma violência, porque ele era extremamente violento, e isso pouco mudou de lá para cá. Então, a gente precisa entender o aluno hoje de uma forma diferente, em o aluno mudando,
e vocês vão precisar mudar, a gente acaba tendo que mudar também, e a educação vai sair desse processo, acho que é a que vai mais sofrer alteração. E o que eu gostei muito da sua fala, Cecília, no começo, é que também o aluno, ele tem que entender que ele não vai voltar para o modelo de aula convencional. Então, quando a gente vê hoje o Estado levando o ensino remoto, né, o ensino EAD, quando a gente vê as faculdades se modernizando, quando a gente vê desde, né, do primeiro ano do fundamental, terceiro do médio, passando pelo pré-vestibular, e todo esse movimento, o que a gente precisa entender? Que não vão mais existir aulas no sentido convencional. Exatamente. Não existirão agora na quarentena e não existirão depois da quarentena. E isso demanda algumas coisinhas, né? Que nem você colocou aqui. Os materiais vão ser diversificados, não vão ser os mesmos. Eles vão ter que ser adaptáveis. E daí vem o desafio, né, de se comunicar, porque como é que eu transformo algo que era quadradinho, né, no novo formato e mantenho a qualidade desse movimento. E você colocou aqui módulos semanais. Fala um pouquinho sobre isso. É que, assim, na verdade, a gente está falando aqui dos 10 mandamentos para o aluno, né? Tá. E acho que o grande passo para o aluno, depois que ele se conhece e entende como ele aprende, ele precisa ter uma organização de estudo, né? As aulas, nós, professores, a gente sempre trabalha com aulas pensando na semana. Então, o que aquele aluno vai aprender naquela semana, naquele módulo, né? Mesmo nas aulas presenciais, a gente já organizava assim. É que o aluno não sentia isso, porque a gente tinha uma metodologia antiquíssima, que era o professor que governava o processo todo. Então, ele dava tarefa, você tinha lá uma semana, 2 para entregar, e aí aquilo ia te dando um giro, né? Hoje, você tem os mesmos módulos, que são disponibilizados a você de formas diferentes e formas inteligíveis. Por que inteligíveis? Porque você, aluno, vai acessar o material que para você é mais confortável. Por isso que a gente disse lá no início que era importante que você conhecesse o seu processo de ensino-aprendizagem. Porque você vai acessar o material que o professor disponibilizou, diante de todo o leque que foi disponibilizado, aquilo que seja mais confortável para você. E você vai estudar aquilo tem que entrar numa rotina da tua vida para que, de fato, toda semana você visite todas as matérias. E aí você vai prolongar aquilo, diminuir aquilo, o tamanho daquela visita é você quem vai determinar, diante da tua dificuldade, diante da tua facilidade, né? Você tem que terminar a semana visitando todos os módulos. Com que intensidade já não é mais o professor quem determina, é você que tem que se avaliar, dialogar consigo mesmo, né? Se construir enquanto sujeito e dizer, olha, tenho mais dificuldade nisso aqui, então eu vou visitar mais materiais, com mais tempo, com mais dedicação, tenho menos dificuldade lá, menos dedicação, e assim você vai governando as suas horas de estudo ante a sua necessidade. Mas sempre estará disponibilizado, independentemente de que escola estejamos falando, de que instituição universitária, sempre estará disponibilizado os módulos semanais, com materiais diversificados, mas a seleção disso e a maneira como você vai se colocar diante disso é a tua avaliação que vai precisar gritar aqui, né? E daí ele vai precisar se autoavaliar, né? Aquilo que você disse, eu vou me autoavaliar, mas eu preciso entender que durante uma semana eu preciso visitar todos os módulos. Exatamente. Porque senão eles acumulam. Exatamente. Né? E que às vezes o aluno só ia perceber no estilo convencional que estava acumulado nas vésperas da avaliação, né, Cecília? Exatamente. E aí, o que acontece? E, geralmente, aquela que eu deixo acumular, né, Sol Mi, é aquilo que eu tenho mais dificuldade. Porque amanhã eu faço. Aquilo que você tem mais dificuldade, automaticamente, é aquilo que você gosta menos. Aí você vai deixando para trás, vai deixando para trás. Quando você viu, acumulou lá 3 semanas de uma coisa que você já tinha dificuldade 2 semanas atrás.
Então, e a dificuldade vai acumulando, né? E aí você não entendeu a primeira coisa, não vai entender a segunda, não vai entender a terceira, e aí você vai perguntar para o professor o quê? Ah, professor, há 3 semanas atrás você explicou um negócio que eu não estudei. Então, você tem que visitar os módulos semanalmente, tendo afinidade com a disciplina ou não, você precisa ter esse contato e fazer com que esse estudo seja, de fato, dedicado com mais ênfase àquilo que você tem mais dificuldade. Porque vai acontecer um momento que é uma mágica, uma chave que vira, que a dificuldade ela vai se reduzindo até zerar. E aí, quando a gente sabe fazer alguma coisa, a gente gosta de fazer essa coisa, né? E aí vai ficando legal, e quando você vê, você já tá amando fazer raiz quadrada. Você fala, nossa, gente, ficou fácil isso aqui, olha que coisa linda. Professora Núria que está aqui, que nos diga, podem até gostar desse movimento, né, professora? Exato. A professora Núria vai adorar fazer um texto já. Ah, não, eu gosto de escrever. O meu problema, na verdade, é com as humanas. A dificuldade pode ser, pode não ser. E o pessoal das exatas, não. Ou é ou não é. E a redação também é muito é ou não é, né, Núria? Por isso que você gosta. É verdade, pode ser. Ai, meu Deus. Bom, um outro ponto que a gente gostaria de colocar, que você já comentou, é esse processo do aluno ser praticamente um coautor dos temas, né? Então, esse protagonismo é algo muito necessário. E daí ele pode usar esse protagonismo de diversas formas, né? Exatamente. Aprofundar, pesquisar, dar uma bugada, como você comentou, né, professora? Exatamente. E aqui aqui justamente eu acho que a chave para essa nova educação que a gente está vendo, a gente está assistindo, né? A gente tá literalmente fazendo história, a gente está fazendo parte desse processo. E o aluno nunca foi tanto coautor do seu processo de ensino-aprendizagem. A partir do momento que o ensino se democratizou, a gente teve o professor muito, que é a própria imagem, né? Eu queria o contrário, na verdade. A imagenzinha que a gente coloca no slide, é o professor ali, é a própria imagem da educação, é o professor, um quadro, os alunos tudo sentados olhando para ele. Agora, a gente não vai ter mais isso. A gente não tem mais isso. Isso é um fato. Nós estamos vivendo esse fato. Agora, como o aluno vai entender isso, que é o grande processo. Né? É como ele vai se colocar, porque uma coisa é nós termos protagonismo, porque é um protagonismo que nos foi dado graças ao processo tecnológico e graças a uma necessidade pandêmica. Agora, o que a gente vai fazer com ele? Né? O que eu faço com esse poder que foi me dado? Como que eu lido com ele? Como que eu faço com que ele me beneficie? Porque a gente, diante do poder, é muito difícil a gente saber lidar, principalmente sendo nós crianças, adolescentes, jovens adultos que entraram na universidade. Como que a gente vai lidar com essa coautoria? Que é um poder que nunca nos foi dado, né? Antes era muito passivo, né, Si? A gente conversa muito isso nos nossos módulos, quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, quando a gente fala sobre entrevista, que ele é o autor da sua carreira. Ele é o que tem que falar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e ele não consegue. Por quê? Ele não consegue ter essa coautoria em si. Ele não tem a responsabilidade de olhar para si, mas porque foi muito vivido isso por séculos, né? Séculos era medido o que fazer, como fazer. Ai, desculpa. Hoje eu vi um meme que falava assim, o grande dilema da minha quarentena é ser produtivo. O que eu faço com esse tempo para ser produtivo? Né? Descansar. O que eu faço se eu tenho o mesmo tempo para Exatamente. Então, fica nesse processo, né? E essa escolha é muito, como a Sol disse, de eu tomar essa carreira para mim, de eu entender que não é o professor que tem que dizer, né? Sou eu que tenho que querer, né? E isso vai influenciar demais. E para isso tem uns outros pontinhos que
que a professora trouxe para a gente, né? Que é disciplina, hábito e persistência, né, professora? E é justamente o que você estava falando ali do teu meme, né? A gente não sabe, vivemos uma sociedade hoje, graças a esse processo tecnológico, né? A gente está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja para o teu empregador, seja para o teu professor, seja para quem quer que esteja. Nós estamos ali, todo mundo viu que chegou a mensagem no teu WhatsApp, todo mundo percebeu que você visualizou, né? Existem recursos para te localizar. A questão agora que a quarentena nos coloca e que o ensino sempre nos colocou é como lidar com o ócio. Como fazer o ócio, de fato, se tornar produtivo, né? E aí, outra pergunta. O que é ser produtivo? O que é ser produtivo para a Milena é completamente diferente do que ser produtivo para mim. Eu vou lá, assisto uma série de direito, por exemplo, eu tiro dali N formas de trabalhar retórica e oratória, que eu trabalho isso nas faculdades, como falar, de que forma falar, como entregar as informações, como associar informações, assistindo uma série. E aí a professora Núria, que não trabalha com comunicação, ela nem vai se interessar por essa série. Ela vai falar, que é isso? Que nada a ver, meu Deus do céu. O ócio é diferente para cada um. E aí a gente olha as redes sociais, tem um lá fazendo 20 séries de hit, o outro correndo 10 quilômetros, e eu aqui cuidando do cachorro, fazendo cachorro não latir. Fala, meu Deus do céu, mas que pessoa que eu sou na fila do pão. Aí a gente precisa, de novo, se reencontrar consigo mesmo, entender que eu não quero correr 20 quilômetros, que eu não quero fazer 20 séries de hits, isso para mim não é produção, essa produção não me interessa, bacana para quem fez, eu não preciso disso, e a gente tem uma ideia nas redes sociais de que a gente precisa correr 20 quilômetros, que a gente precisa fazer a série de hits, que a gente precisa estar com um lenço maravilhoso, e não, a gente precisa ter uma disciplina, um hábito dentro das nossas necessidades, fazer com que as nossas necessidades sejam de fato, trabalhem por nós. Então, eu quero aprender química orgânica, eu vou colocar a química orgânica de uma forma recorrente, frequente nos meus estudos. Eu quero aprender redação, porque na última avaliação eu fui super mal, eu tenho que fazer pelo menos uma proposta de redação por semana. Eu tenho que fazer isso de uma forma frequente. É isso que é a disciplina. É lidar com o ócio da melhor maneira possível, fazer com que esse ócio trabalhe por mim. O meu tempo trabalhe por mim, né? E de novo a gente volta para si, né? De novo é olhar para si, é entender de fato o que eu quero e como eu quero ser produtivo, né? O que a gente está falando muito sobre isso, o que eu quero entregar pós-quarentena que não vai ser igual o que a gente está vivendo, o que a gente estava vivendo, o que a gente está vivendo, vai ser uma nova era. O que de fato eu quero entregar e o que eu sei sobre tudo isso que eu vivi nesse momento de isolamento. Acho que é isso que a sociedade vai nos cobrar muito, né? E eu acho que a grande lição que a gente tira disso, Sol, é que a gente achava, até esse momento, que quem nos daria essa resposta seria uma pessoa externa a nós. Que quem nos dá a resposta do que eu preciso, Deus? Alguém que sabe o que eu preciso. Lindo, a única pessoa que sabe o que você precisa é você. Você tem que estabelecer com você mesmo esse diálogo. E a gente foge da gente o tempo todo, né? A gente gosta do diálogo com o outro, porque o diálogo com o outro te tira e te priva do diálogo com você. A quarentena te forçou a dialogar consigo mesmo. E aí se você não descobrir quem é você na fila do pão e o que é que você tem para fazer nessa vida nesse período de quarentena, meu amor, vamos trabalhar bem isso. Até porque o mundo, a Sol brinca, né? Que o mundo parou para você que estava atrasado, né? Exato. O mundo não vai parar de novo, não. Pelo amor de Deus. Aproveita esse momento. Aproveita 2 vezes. Não vai, entendeu? Então aproveita agora, né? Faça esse exercício. Muito obrigada. Exatamente. Faça os exercícios, não só a gente estava aqui, né? Faça de fato o que lhe é pedido e sugerido, né? Ao mesmo tempo que nós somos os grandes protagonistas nesses movimentos, há alguém que pensou para aquele conteúdo estar naquela plataforma. Mais do que isso. Estudou que aquele exercício vai te ajudar a assimilar esse conteúdo.
E alguém estudou para isso, porque a gente vive hoje, o que a gente viveu lá no primeiro renascimento, uma volta à ciência, né? Educação é ciência, eu estudo educação há 925 anos aproximadamente. A educação é ciência, medicina é ciência, física é ciência, matemática, engenharia, tudo é ciência. O exercício que a professora Núria propõe, o exercício que o professor Fernando propõe, é pautado em ciência. Eles estudaram para propor aquilo. Então, se você fizer aquilo, de fato, com disciplina, com hábito, com rigor, se dedicando, você pode ter certeza que a ciência vai se aproximar de você, porque a gente é especialista na área, a gente sabe o que a gente está falando. Né? Exatamente. Um outro ponto, participe, se expressa, dialoga, interage. Isso que a gente está fazendo aqui, de estar ao vivo, tem total diferença de você, muitas das vezes, deixar para depois. Então, olha, faça o máximo possível para se organizar, para estar presente, para dialogar, para perguntar. Por isso, você que está aqui ao vivo com a gente, aproveita, a professora Cecília já vai escrevendo ali as suas perguntas no chat, porque essa interação agrega, a gente agrega demais. E daí tem um ponto, né, professora? Além de interagir, eu preciso registrar o meu progresso, né? Eu preciso entender onde é que eu estou nessa fila do pão. E aí, só registrando o registro desse progresso funciona mais ou menos como um diário, né? É um processo de dialogar consigo. O que eu não sabia, o que nessa semana eu aprendi, qual dificuldade eu descobri, qual dificuldade eu sanei, porque, inclusive, com isso eu vou conseguir dialogar com o meu professor. Eu só consigo dialogar com o meu professor se eu dialoguei primeiro comigo. Então, eu vou lá, dialogo comigo, registro esse processo de ensino-aprendizagem, o que eu aprendi, o que eu fiquei em dúvida, o que eu resolvi, e aí eu trago para o professor. A professora fica em dúvida nisso, por causa disso. E aí fica muito mais fácil, inclusive, o diálogo, né? Exatamente. Isso serve muito para os nossos alunos do pré-vestibular, né? Muitas vezes eles vêm falando, tenho dificuldade nisso, mas nem ao menos ele parou para, de fato, analisar em qual parte. Porque muitos vêm e falam, não consigo estudar física. Né? Mas tá, qual parte da física? O bom, né? O anunciado onde começa ou qual parte do processo? E qual física, né? Porque a gente tem trocentas químicas, 25 milhões de físicas, 3 matemáticas. Então, se você fala, eu tenho dificuldade de matemática, meu lindo, qual delas? Qual? Álgebra. Dois mais dois. Mais para o final, mais no meio. Exatamente. E daí, gente, amanhã, inclusive, nós vamos estar aqui para falar especificamente desse slide, né? A gente vai falar sobre ansiedade com a professora Andréia, né? Do NAP, ela vai vir aqui dialogar com a gente também. É ficar tranquilo, é entender que essa metodologia nova, essa forma nova de aprender, é nova para a equipe docente, é nova para a coordenação e também é nova para você. E tá tudo bem. A gente só precisa entender que quando a gente faz a nossa parte, aos poucos, como a professora disse, né? Aquilo que era dificultoso começa a se tornar mais fácil, né? Mantenha calma, vamos juntos nisso. A gente só vai fazer uma recordação, um overview para abrir para as perguntas, né? Verifique sempre o seu acesso de internet, porque muitas vezes a gente está vendo que a dificuldade, né, professora, até na parte pública, né? Essa questão do acesso, como você pode ter uma facilitação disso. Verifique a sua habilidade em operar programas. O professor Fernando está aqui, ele falou sobre várias formas de você aprender, né? Às vezes alguma habilidade que você não dispõe, isso pode ser na parte da informática, a interação, a participação. Lembre-se da etiqueta, né, nesse processo. Em que sentido isso? Todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Ou não falar. A Cecília falou da vestimenta no começo, né, Cecília? A gente estava vendo na internet, tem advogados sendo retratados pelo juiz por conta de não estar adequados para aquele momento. Então, esteja preparado para aquele momento em todos os aspectos, né? Eu costumo brincar que do quarto até aqui a sala é a minha distância do meu descanso para o meu local de trabalho. Então, como que eu iria trabalhar? Como que eu iria para a faculdade, para o cursinho? Se prepara para isso, né? Se organiza, né?
verifique de fato quais são as coisas que você tem que fazer nos prazos que você tem que fazer. Tenha curiosidade para esse movimento, flexibilidade. E daí vou pedir para a Cecília finalizar para a gente falando sobre objetividade na comunicação. Né? Porque a gente observa que aqui no mundo online existe muito ruído, né? E às vezes dificulta. Exatamente, porque eu acho que o mundo online, eu acho não, né? O mundo online é essa mescla. Ora, o que acontece? Dentro de um processo de sala de aula, o professor está olhando os rostinhos dos alunos. Então, você não necessariamente precisa falar para ele, eu não entendi. O professor, com um mínimo de experiência, ele olha para você, ele sabe que você não entendeu. Ele vai dizer de novo aquilo outra vez, porque ele olhou para você e ele viu que você não entendeu. Você só faz uma expressão de rosto e ok, porque o rosto comunica demais. E no ambiente como o nosso agora, eu não estou olhando as pessoas que estão me assistindo. Aliás, eu nem sei quem vai me assistir depois dessa gravação. Eu não consigo sanar dúvidas que eu não tenho conhecimento delas. E aí, outra coisa, quando eu vou lá e me manifesto no chat, por exemplo, eu perco o processo de entonação, voz, cadência, forma como diz, como entoa mesmo aquela fala. Então, quando eu deixo aquilo meio dúbio, eu gero para o professor também uma dúvida. Então, a linguagem tem que ser o mais clara possível, a pergunta tem que ser o mais direta possível, porque aquele professor, ele está falando ao vivo, mas ele também está lendo ao vivo, então ele precisa de uma assertividade no que está sendo dito, porque ele não está vendo tua expressão facial, ele não escutou a tua entonação de voz, e ele precisa saber qual é a tua dúvida, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de mais 100 pessoas naquele ambiente virtual. Então, seja extremamente claro para seu próprio benefício, né? Exato. Nesse aspecto, pessoal, a responsabilidade disso, né, essa proatividade é muito importante. Né? Acredito que isso diz muito sobre esse momento, né, professora? Eu vou até interromper a nossa apresentação para ver as carinhas e abrir para os diálogos aqui, né? Esse movimento de eu me responsabilizar pela minha comunicação, pelo meu aprendizado, para que, de fato, ao final dessa troca, né, nesse método de troca aqui online, eu consiga aprender aquilo que eu quero aprender, né, construir aquele tijolinho daquilo que eu estou construindo, seja o meu ensino médio, seja a minha graduação, né, e acho que esse é um ponto crucial do que a gente conversou hoje. Exatamente. E entender que o mundo é dinâmico, nós somos dinâmicos e a gente está o tempo todo em mudança, né? Querer que isso fique estático é, na verdade, um grande erro, né? Que bom que a gente está aproveitando uma coisa grave para a sociedade. Nós estamos em casa justamente porque as pessoas correm risco de vida, é uma questão de saúde pública e de cidadania, né? Eu digo sempre que algumas pessoas acham que o primeiro sinal de cidadania é uma pedra lascada, né? Um vaso que foi feito. O primeiro sinal de cidadania é um fêmur que foi, de alguma maneira, curado. Porque isso denota que houve alguém que tirou esta pessoa da onde havia sido a fratura, deu comida, porque um ser humano com um fêmur fraturado, ele não consegue ir atrás de nada, e tirou os predadores de perto. Não há cuidado maior do que salvar uma vida. E aí a gente está de novo experimentando lá atrás, aquele primeiro início de cidadania. Sejamos cidadãos, né? E a gente tem que aproveitar esse processo para crescer de forma social, de forma individual e de forma coletiva. Que lindo, gente. É verdade. Então, tá de quê? De passar pela câmera para dar um abraço. Eu super quero. Ai, meu Deus. Gente, eu vou pedir aqui se vocês querem perguntar algo, ter alguma consideração sobre o que a gente dialogou, pois estamos, né, no nosso movimento de encerramento. Temos a Isilene aqui conosco, a professora Núria, o Otávio. Aproveitem, a professora Cecília, a Jennifer está aqui, porque realmente foi uma troca engrandecedora, né, Sol?
Exatamente. Eu que amei o convite. Agora nenhuma dúvida, né? Vai caindo, né, todas as informações, cada um na sua caixinha, mas o nosso canal, como vocês sabem, está aberto para perguntas, né, conforme for acontecendo ao longo da semana, não tem problema, a gente também repassa para a professora Cecília, né, professora? Exatamente, eu estou sempre aberta. Eu só vou parar a gravação para depois a gente disponibilizar para todos, tá ok? Perfeito. Muito obrigada a todos. Todos os webinários a gente está subindo no YouTube, disponibilizando na plataforma online do NUC, que é gratuita. Então, fiquem à vontade para estar conosco ao longo de todo esse movimento.